Opa, gravando aqui o match entre mim e o Monte Paula, jogado na semana passada, na quarta-feira, se não me engano foi isso, é, dia 2, beleza? Aqui tivemos o sorteio A3 F4, C7 A3, ele tá de brancas, eu tô de negras. Ele começou trocando F4 E5, tá? É uma possibilidade de jogar essa ideia aqui do gambito, né? Fica com uma ideia de gambito. É, Geralmente se joga G3 H4 ou C3 D4, tá? Mas F4 E5 também pode. Capturei de D6 para F4, ele capturou de G3 para E5, eu de F6 para D4 e aqui ele tomou duplo. Eu acho que eu teria tomado C3 para E5, né? Mantendo aqui essa base aqui com B2 e tudo mais, tendo a peça de B2 me protegendo, poderia vir jogando aqui com H2 ou com B2 C3 também, entendeu? A7, F2. Se jogar, põe a cara lá, entendeu? É, se B6, C5, troca-se e joga o A1. Acredito que poderia ser jogado aqui dessa forma tranquilo. Seria o jeito que eu iria preferir de jogar se eu tivesse jogado essa linha de brancas, né? Mas aí ele tomou duplo. Eu acredito que o intuito dele era diminuir as peças, tá? E é que ele está jogando com um jogador mais forte. É, eu capturei, ele capturou de C3 para E5. Eu joguei o H6, né? O meu intuito é o quê? Impedir que ele desenvolva o H2, beleza? Então, o H6 para segurar, certo? Quero levar a peça lá para H4 para começar o meu cerco aqui na peça de E5. Ele jogou o B2 e aqui eu queria muito jogar o B8 para poder manter essa ideia de evitar o H2, né? E continuar cercando a peça de E5, só que aí com toda certeza ele ia trocar o 3x3, ele devia me dar a peça aqui em E5 para D6, captura, ele troca o 3x3 e aqui acabou o jogo. Então, para evitar, joguei para o canto, né? Ele H2, G3, agora vem desenvolvendo normal A7, B6, G3, F4, B8, C7. Aqui poderia ter sido interessante o B6 A5, mas eu resolvi ganhar um tempo primeiro com B8, C7. Aqui eu tenho mais ideia de E7, D6, tá? Tenho mais ideia de E7, D6. E também eu já estou impedindo aqui o F2 capturando assim, porque rapidamente eu vou atacar e trocar. A mesma coisa se ele jogar direto, o F2 E3 eu estou atacando e vou ganhar a peça, certo? Então o intuito era esse, do B8 C7. Ele jogou A1, canto, B6 A5, ele trocou e aqui está perdido. Muito provavelmente deve estar perdido já, beleza? Eu vou cercar essa peça aqui, vou chegar em C5, provavelmente eu vou roubar. Joguei G7 H6, ele C3 D4 e aqui eu cometi uma falha. Aqui a ideia era para ser C7 B6 para continuar travando. Eu cometi a falha que eu perdi, dei a possibilidade, perdi um tempo e dei a possibilidade dele soltar isso aqui, entendeu? Aqui ele jogaria qualquer coisa aqui que ele jogar, eu estou vindo agora F8 G7. Não vai ter jeito. Se jogar G3 H4, estou vindo também F8 G7. Então eu adiantei o F8 G7. Só que quando eu adianto o F8 G7, depois que eu joguei, que eu vi que ele poderia o D4 C5. E aqui eu vi que não teria mais chance de ganho. Eu roubo a peça, né? Roubo a peça, ele joga o G1 H2. Não, H2 não, perdão. É... Cadê? Eu tinha visto um empate aqui. Ah, tá. G1 F2. E tá ameaça, né? Eu não posso jogar o A5 B4 por conta do golpe. E ele ganha a partida. Então eu vou ter que perder a peça para ele, não vai ter jeito. Joga D2 C3 e aí joga e ele vai recuperar a peça. Beleza? Ah, jogando por aqui. Por aqui seria o D2 C3 e ele já recupera de imediato. Beleza? Aqui eu tinha visto algo com G1 H2. Deixa eu ver por que perde. G1 H2, joga, ataca. Ah, tá. Marca a peça.
Mas o ganho é mais chatinho. Mas ganha também. Se capturar... Não, perdão. Se capturar assim, captura G8 para F6. E agora vai atacando. Deve poder até trocar aqui. Ah não, marca A5 B4 logo. E aí ganharia. Mas ele não viu, jogou o B2 C3 e aqui eu voltei para a ideia de ganho. O C7 B6 chegou de qualquer maneira. Ele jogou, eu travei. Ele G1 e agora entrego B6 C5, estou passando. B6 A7, faço a dama, ele faz a dama também. É que vem a minha ideia de ganho. A minha ideia de ganho era o seguinte: tirar, obviamente, a dama da frente para poder passar a peça de A5, né? Então, dama aqui, eu estou impedindo G3 H4, estou impedindo as peças dele de jogar e aqui ele já perde logo. Quer ver? Cadê? Tinha um lance que ele ia perder logo. Deixa eu ver se ele joga aqui. Não, acho que se joga aqui, acho que eu posso ir passando. Acho que eu posso ir passando assim. Acho que não teria problema. O que perde logo é depois. Ele jogou aqui e eu joguei o de C7. Agora sim perde logo, porque aqui se ele atacar a dama está morrendo. Qualquer lance de dama está morrendo, né? Se ele jogar, eu jogo e estou matando. Se ele jogar em C5, eu ataco com a A5 B4, né? E aí a dama está morrendo, não tem para onde jogar. Beleza? Então ele teve que jogar o C1 e aqui eu simplesmente joguei o F6 G5, né? Eu estou impedindo a dama dele de voltar, estou impedindo a dama dele de jogar em B6, estou impedindo a dama dele de jogar em D4, né? Estou impedindo ele de jogar o G3 H4. Aqui o que poderia ser jogado por ele seria o D2 C3, mas acho que eu ataco de volta. Deixa eu ver. Posso atacar de volta. E tô bem. Ah não, 7B6. Tá. Deve ganhar, tá? Deve ganhar, só que com mais trabalho. Então faz o seguinte, não volta pra lá, dá um tempo. Continua impedindo e criando as ameaças aqui, agora estou passado. Tá? Seria a possibilidade. Então, voltando, ele jogou o F4 E5. Aqui eu entreguei, capturei para H2. Ele jogou, eu fiz a minha dama. E aqui tá ganho, questão de tempo. Tá? Eu entreguei, matei a dama dele. E agora vim passando as peças. E a posição ficou ganha. Beleza? A segunda partida. A segunda partida eu estou jogando de brancas. Joguei o C3 D4. Ele B6 A5. Eu B2 C3. Ele A7. Aqui, pessoal, nos meus estudos é G3 H4. Beleza? Nos meus estudos é G3 H4. Porém, como eu estou jogando com ele, e o intuito é ganhar o maior número de partidas possíveis, eu joguei o A1. Aqui ele teria um lance bom que seria com F6 E5, capturando G7, tá? Aqui G3 H4, B6 e aqui vai segurando. Ó. Eu acredito que eu possa jogar assim. Deve ser algo interessante. Mas ele não fez. Ele travou com D6 C5, eu rapidamente joguei F4 E5 e aqui ele jogou C5 B4. Aqui eu cometi uma falha, mas não foi tão falha porque eu queria manter as peças no jogo, tá? D4 C5 seria a melhor opção, capturando e indo lá para o porco. Porém agora a posição é de 9 contra 9, tá? Como eu queria manter as peças no jogo, eu joguei o G3 H4. Ele poderia jogar com F6 G5, tá? Daria um jogo bastante complicado. Talvez as brancas estejam perdidas aqui. Ele ia jogar D8 E7, eu troco. E aqui eu cometi a falha que eu não vi esse G5 F4. Poderia seguir com C3 D4, ele não pode trocar porque tem uma dama. E aqui ele teria que entregar e montar na peça. Provavelmente eu vá perder uma peça e consequentemente a partida. Mas ele jogou com H6 G5. Provavelmente evitando eu de jogar o H2, né? Mas eu tenho F2 G3, é um ótimo lance. Ele trocou, capturei, ele capturou para trás, eu capturo com C3 primeiro. Aqui ele deu um tempo, e eu só vou desenvolvendo a minha linha aqui, pegando o centro do tabuleiro, tá? B2 C3, C3 D4, ele jogou F8, o G3 F4, e aqui
comecei a tentar complicar a posição. Aqui pode só jogar H2G3, tá, pessoal? Até o melhor. É o melhor da posição jogar H2G3. E pronto, recompõe e tudo mais. Aqui tá tranquilo. Joguei para H2, ele joga, eu troco para trás, ele troca também. Pronto, tá igual, tá? Não tem jeito de complicar mais isso daqui e tudo mais, entendeu? Tá fácil de empatar. Como eu queria mais jogo, eu resolvi jogar com D2. Se ele joga aqui, eu ia jogar o E1. Eu ia jogar o E1, tá? E aí é o seguinte, se ele joga, eu fecho. E aí eu sei que eu tô bem na posição. Mas ele jogou com G7. E aqui eu consegui esse D4 C5. Qual é o intuito? Se ele joga FC G5, eu troco para trás e continuo no centro, né? Se ele joga B8 A7, eu estou vindo C3 D4 e continuo no centro. Então ele atacou e aqui eu simplesmente encostei C5 D6, ele é obrigado a capturar e aqui eu jogo C3 B4 recompondo a posição. Pronto. Estou brigando pelo centro ainda. Acho que o melhorzinho para ele seria C7 D6 e depois D6 C5. D6 C5 não, perdão. Aqui F6, aqui tá tranquilo. F6, depois vem subindo o D8. Mas ele jogou D8 E7 primeiro, eu H2, ele jogou eu E1. E aqui tem um empate único para ele, que é bem difícil. Ele teria que trocar. Eu jogo, agora ele sacrifica e joga F6 G5. E aí eu ataco, ele troca e aqui tá empate. Beleza? Eu jogo, ele joga, eu entrego, monto, ele monta. E aqui empataria a partida. Porém, ele não viu, jogou o D6 C5 e aí ficou perdido. Eu simplesmente jogo G3 H4. Ele trocou, eu troco 2 por 2 e vou ganhar na oposição. Aqui, sacrificar, eu dou para trás. Beleza? Esse foi o primeiro sorteio aí com o Wellington Monte Paula. Um abraço.